Olá, Teresa, bem-vinda ao Nomes que Brilham. Começaste a nadar com 6 meses apenas, com certeza com os teus pais também, claro. Nunca passaste por outra modalidade? Andei sempre na natação. Quando andava no quinto e no sexto ano fazia torneios de basquetebol interescolas, mas sim, foi sempre pela natação, pela natação. Tu tens apenas 17 anos, só tens 4 anos ainda de competição e já tens recordes nacionais em todas as distâncias que tu fazes, 50 metros, 100, 400 metros livres, 100 metros de costas, 6 metros, 100 metros e 200 metros de estilos. Portanto, e títulos nacionais em todas estas categorias. Só há uma atleta no teu escalão em Portugal. Tu sentes que tens falta de competitividade em Portugal? Não tens competição? Sim, de alguma forma sinto que diretamente há uma grande falta de competitividade e de rivalidade, porque somos apenas duas, ou fica em primeiro lugar ou fica em segundo. Mas atualmente o que me importa mais é o tempo que eu faço, e aí realmente o meu adversário é o relógio e não a minha colega, porque eu posso ficar em primeiro lugar e fazer um tempo que para mim não é fraco, que não vale muito, mas também posso ficar em segundo e saber que fiz tudo o que podia ter feito ao meu alcance. Simplesmente a minha adversária estava mais preparada do que eu para aquela prova, por isso, para mim, o meu principal rival neste momento é o relógio e o tempo, e não a rapariga em si, que é a minha companheira de equipe. Ou seja, tu competes todos os dias com o teu maior adversário? Sim, é o tempo, é o meu maior adversário, por isso compito todos os dias com ele para, quando chegar à prova, ter a certeza e ter a confiança que vou conseguir vencer. Ou seja, vou conseguir fazer um tempo melhor, porque é o tempo que me leva a participar nas competições. A natação é cada vez mais uma modalidade de precisão, de precisosismo de detalhe. O mínimo de detalhe faz toda a diferença. Tens essa noção, essa precisão? Sim, tenho totalmente essa noção. Uma viragem mal feita pode dar ao tempo final um segundo a mais, e a segundo a mais pode estragar totalmente a minha prova. Pode ser um segundo a mais que me faça não ter um mínimo para, por exemplo, um campeonato do mundo. Por isso, uma viragem mal feita ou uma chegada mal concretizada pode estragar completamente a minha prova. O que é que te consegue pôr mais nervosa durante uma prova? É simplesmente o que me põe mais nervosa, é a ansiedade de saber que estou preparada e que consigo, mas que alguma coisa fora do meu alcance possa falhar, ou os nervos possam atrapalhar. É isso. E consegue distrair isso? Às vezes é um bocado difícil, é um bocado dependente da prova em que eu estiver. Se eu estiver num campeonato da Europa, vou estar certamente muito mais nervosa do que se estiver num campeonato cá em Portugal, porque a responsabilidade é maior, as pessoas que me estão a ver são pessoas que têm expectativa e têm a esperança que eu consiga um bom tempo, e eu não as quero desiludir. Acabas por acusar muito essa expectativa que os outros põem em ti? Algumas vezes isso acontece. Achas que isso é a coisa mais difícil de trabalhar, de controlar? O psicológico trabalha-se e tem que se conseguir ultrapassar isso, mas sem dúvida que muitas vezes o psicológico ganha contra o nosso estado físico. Nós sentimos-nos preparados, mas às vezes o psicológico não está preparado, e muitas vezes é o psicológico que nos faz falhar e não o facto de não termos treinado, porque podemos ter treinado, mas se não estivermos concentrados e se não tivermos aquela confiança toda, pode acabar com... Quando estás naqueles momentos já em cima da plataforma, antes de saltar para dentro da água, o que é que tu pensas? O que é que te passa pela cabeça? Visualizo a prova, visualizo-me a nadar e concentro-me o máximo possível. Só penso em acabá-lo o mais rápido possível, fazer tudo bem, fazer tudo certo, como treino, e chegar à parede com a certeza que fiz tudo o que podia ter feito. A tua competição hoje em dia é muito mais contigo? Sim, totalmente é.
eu tenho a consciência que dependo de mim para fazer alguma coisa, ou seja, se alguma coisa correr mal, a culpa, digamos que a culpa será minha. Se alguma coisa correr bem, também tenho que ter a consciência que fiz certo, mas sem dúvida que o facto de só ter uma adversária e isso tudo, tenho a consciência que depende sempre só de mim agora. É um bocadinho, acaba por ser um bocadinho o ai de mim se não for eu. Sim, acaba por ser um bocadinho isso. Tens que, tu treinas isso, o facto de ganhares confiança, essa parte toda psicológica, tu já fazes este treino específico? Não o faço diretamente, ou seja, não o faço voluntariamente, mas inconscientemente penso que vou conseguir, faço esse processo comigo mesmo. Tu vais conseguir, tu estás preparada, não tens de ter medo, não tens de ter receio. Faço isso involuntariamente comigo, não já consciente. Já o fazes inconsciente? Sim. Que diferença é que tu vês na Teresa que começou a competir há 4 anos e hoje em dia? Mudou-me completamente, estou muito mais confiante em mim. Foi uma reviravolta completa, porque agora sinto-me mais útil, sinto que as pessoas acreditam em mim. No início, algumas pessoas acreditavam em mim e agora sei que quase todas as pessoas acreditam em mim a 100%. E isso é muito importante, nós sabermos que as pessoas acreditam no nosso esforço e para aquilo em que trabalhamos. É também esse o teu maior retorno? É sem dúvida saber que o que eu faço com esforço, mas também por gosto, é compreendido e levado às outras pessoas e que elas veem essa minha paixão pelo aquilo que eu faço. É sem dúvida um bom retorno. Tu és uma jovem com 17 Sim. anos, como qualquer outra jovem, e acabaste de fazer 17 anos, portanto, e és estudante. Como é que tu, e és atleta de alta competição neste momento, como é que tu consegues compatibilizar, ainda mais com os treinos de natação, que normalmente não são fáceis, não é um treino qualquer? Sim. Como é que consegues tornar isso compatível? É assim, eu acho que é possível, mas nós também temos que ter algum querer, não é? Nós não podemos dizer, é impossível, sem nunca tentar. Por isso, se nós tentarmos, eu acho que conseguimos compatibilizar a escola com a natação. Sem dúvida que é difícil, porque muitas vezes tenho que treinar às 6h30, vou para a escola e tenho aulas à tarde. Às 6 da manhã? Sim, às 6h30 da manhã. Tenho aulas à tarde e as aulas da tarde já começo a ficar cansada e com sono. Estou acordada desde as 5h30, estou acordada desde as 5h30. As aulas da tarde já começam a ser um bocado mais pesadas, e depois ainda venho para o treino a seguir essas aulas. Mas também há uma certa compreensão pelos professores e pela escola, não é? Tem que haver uma compreensão dos dois lados. Às vezes chego mais atrasada a um treino porque tive que estar mais para um teste, outras vezes chego um bocadinho atrasada à aula porque tive que treinar às 6h30 e demorou mais tempo e não consegui chegar a mais a horas. Por isso, tanto os treinadores como os professores e a escola têm que haver uma certa flexibilidade. Não é para desleixar, mas têm que ser um bocadinho flexíveis. Para poder ser compatível também todo esse treino. Existe o Estatuto de Alta Competição em Portugal, que normalmente não tem uma grande aplicação na prática, que é muito difícil de ser aplicado, os atletas o verem aplicado. E tu que já foste a 2 provas internacionais, pelo menos, durante o ano que passou, e tiveste que faltar. Sim. Como é que tu fazes nessas alturas? Tens mesmo que faltar às aulas? Os professores compreendem totalmente. Ainda consegues ter esse lado da compreensão dos professores? Sim. Por exemplo, no ano passado, quando eu fui a uma prova em Berlim, coincidia com uma semana que eu tinha testes. E eu já sabia que ia faltar, eu avisei a minha diretora de turma, e ela avisou os meus professores e eles tentaram mudar os testes, e mudaram os testes, como é óbvio. Não os deixei de fazer, faltei às aulas, depois também fui a algumas aulas para recuperar alguma matéria que não tinha dado, e os professores nisso são muito flexíveis e compreensíveis também. Tu estás no liceu, sim. Depois irás fazer uma licenciatura com certeza, estás na área de artes, depois será um bocadinho mais complicado, mas
mas também o poderás fazer e tens essa vontade de o fazer. Sim. Queres continuar a vida académica, queres seguir a vida académica? Sim, sim. Sem dúvida que quero, porque a natação neste momento faz completamente parte da minha vida, mas quando eu tiver 40, 35 anos, não vou poder continuar num alto rendimento e a ir a provas consecutivamente com 40 anos. Ou seja, faz parte da minha vida neste preciso momento, mas eu tenho noção que há de haver uma altura que eu vou ter que ter um curso ou uma profissão para poder sustentar, porque a natação não dá assim tanto lucro como dá, por exemplo, o futebol. Um nadador não ganha nem por sonhos o mesmo que ganha um jogador de futebol, por isso também tenho que ter noção que os estudos também são muito importantes, não os posso deixar para trás. Nós podíamos estar aqui a falar de mais tempo e se calhar muitas das pessoas iam achar que tu eras só mais uma nadadora do Sporting, com vários títulos, como muitos outros, e tu és. Não deixas de ser nada disto. Mas és uma nadadora da natação adaptada. E estamos a dizer, estou a dizer isto porque tu tiveste um problema, começou aos 6 anos, e que se calhar pode servir de exemplo para muitas pessoas, para também desmistificar o facto de deixarem de fazer grande parte da vida delas. Aos 6 anos passas por um problema com um pé, nomeadamente. Sim. Tiveste? Queres explicar o que é que tiveste? Aos 6 anos foi-me diagnosticado um cancro, tinha um tumor maligno no pé esquerdo, foi detectado a tempo, fui operada e foi tirado o tumor. Supostamente estava tudo bem, mas sensivelmente entre os 8 e os 9 anos houve uma recidiva, mas desta vez não foi detectado e só passado um ano é que, através de uma ressonância, detectaram que haveria um tumor e algumas metástases. Como tinha passado um ano, já tinha crescido e tinha-se desenvolvido e espalhado, e não haveria outra forma de resolver a situação senão amputar o pé esquerdo, e pronto, e foi por isso. Foi aos 9 anos que fizeste Sim, aos 9 anos. A amputação do pé esquerdo? Sim, e não foi em Portugal, porque ninguém era novo, era muito raro, e então ninguém se responsabilizou, e então fui operada em Paris. Isso tudo aos 9 anos? Sim. E a partir tu nunca deixaste de praticar natação? Aos 6 anos, a primeira vez que tive, fiz um intervalo, passado sensivelmente um ano e meio voltei, e depois, passado outra vez, mais ou menos 2 anos, voltou a surgir o problema, então voltei a parar e há 6 anos atrás é que comecei mesmo a natação até agora, sem parar. Tiveste muito pouco tempo parada mesmo, sim, depois sim. de seres operada? Depois da operação e da reabilitação e disso tudo, eu vim para o Sporting para aulas individuais, com o objetivo de reabilitação dos músculos da perna, mas rapidamente saí daquelas aulas e puseram-me nesta piscina a nadar, e passado 2 anos, ou seja, há 4 anos atrás, entrei na competição. Tu aos 6 anos já tinhas alguma noção de que querias seguir a natação? Querias continuar na natação? Sim, já. Muita influência dos meus pais, essencialmente do meu pai, porque ele também foi nadador, e incutiu isso desde muito cedo nos filhos. O facto de eu começar a ter aulas para bebês aos 6 anos é o exemplo disso. Ele incutiu muito cedo a natação, porque ele achava importante os filhos praticarem um desporto, e então escolheu a natação, que era o desporto que ele praticava, e também porque é muito disciplinado e é preciso uma rotina, uma disciplina, e desde muito cedo que as crianças praticam natação e que depois vão para a competição têm uma certa disciplina que as outras crianças da idade delas não têm. Deixa de ser então reabilitação? Sim. Rapidamente deixa de ser reabilitação. E como é que começas a ver a natação de outra forma? A partir de quando é que tu decides, é isto que eu vou fazer e quero fazer competição? Quando fui à primeira competição, mesmo competição a séria, eu vi que era isto que eu queria seguir, porque fui a uma prova de natação adaptada
E, primeira vez, não vou mentir, foi um grande choque, nunca tinha estado no meio de pessoas com problemas maiores que os meus. E foi um choque muito grande, mas depois comecei a olhar para eles de forma até admirável e comecei a ter alguns como exemplo e comecei a pensar, se eles conseguem, eu também serei capaz de conseguir, e comecei a seguir as pisadas de alguns nadadores de natação adaptada de Portugal. E hoje em dia estou ao lado deles como se fôssemos irmãos e estamos lá todos juntos. Isso é muito engraçado de ver, que no início eles eram os meus ídolos, ainda continuam a ser, mas eram assim vistos de longe e hoje em dia são meus colegas de equipa da seleção. Tu tens um pé artificial? Sim. Se uma pessoa estiver contigo na rua, em qualquer lado de vestido e calçada, não tem qualquer, Sim. não reconhece. Em que alturas é que tu sentes algum tipo de discriminação? Ou sentes em alguma altura Eu não sinto muita discriminação porque aprendi também a lidar um bocado com o meu problema e neste momento acho que lido bem com ele, aprendi a viver com ele e acho que a mim pessoalmente nunca tive nenhum episódio assim de discriminação total, mas claro que às vezes as pessoas olham e não sei o quê, mas a mim isso não me importa muito, não me afeta muito. Os teus colegas, por exemplo, quando não te conhecem bem e sabem que tu és nadadora, Sim. e tu dizes depois dizes que és de natação adaptada, Sim. Como é que reagem? Curiosamente reagem com um certo orgulho. Eles dizem, as minhas amigas principalmente, dizem que eu sou o orgulho delas e quando eu venho de uma prova e mostro-lhes as medalhas, elas ficam todas contentes por mim. Isso. Por isso, eles reagem muito bem com isso. Tu podes ser vista também como um exemplo. Sim. Reconheces que tu podes, em cada vitória, sim, em cada medalha, em cada prova que tu fazes, podes conseguir estar a mudar uma mentalidade? Eu tenho a consciência que, como os meus colegas de agora de seleção foram os meus ídolos ao início e foram o motivo pelo que se fez, tipo, clique na minha cabeça a dizer eu se calhar também sou capaz. Tenho a consciência que se calhar agora também já começa a ser para os meninos novos que vieram. Por exemplo, há um rapaz novo, tem 7 anos, 8 anos, que agora entrou na natação adaptada e ele no outro dia estava todo contente porque tinha ganho uma medalha, era a primeira medalha e veio-me a mostrar. E eu disse-lhe, estás a ver, como eu te dei a minha medalha, porque eu dei-lhe uma medalha minha, quando tu fores mais velho e também fores a campeonatos da Europa e do mundo, também vais poder dar uma medalha tua a um menino que estiver a começar como tu. Ele ficou todo contente, por isso... Pode ser um exemplo muito positivo em relação aos mais novos também. Achas que muitas vezes sentes que estás a provar mais a ti ou à sociedade que és capaz, tendo qualquer dificuldade ou alguma uma incapacidade, tu ou também os teus colegas, sentes-te mais, ou podem se sentir mais, até possam levar mais a equipa, que estão a provar mais a si próprios ou à sociedade que são capazes? Embora perante as dificuldades que têm. Eu acho que muitas vezes, eu digo no meu caso, a natação foi essencial para provar a mim mesma que eu era capaz. Sem dúvida que na sociedade, quando por exemplo, eu tenho o sonho de ir aos Jogos Paralímpicos e isso seria um motivo de mostrar à sociedade que sou capaz. Mas neste momento é muito mais de provar a mim que sou capaz de lá chegar, mas quando lá chegar eu quero provar que sou capaz de representar Portugal. Por isso é as duas coisas. Mas sem dúvida que no caminho para chegar lá eu tenho que provar a mim mesma que sou capaz. A relação dos atletas, a tua relação com os atletas também de outras, com incapacidades profundas, digamos assim, torna-te também o desporto adaptado especial? Sem dúvida, nós temos que ter muita humanização nos nossos atos e nas nossas palavras para falar com essas pessoas. Uma palavra maldita ou numa ocasião
que não seja a palavra perfeita para ser utilizada, pode ferir essa pessoa ao máximo, porque são pessoas mais sensíveis, são pessoas que interpretem tudo com uma segunda intenção, ou seja, eu posso dizer, fizeste muito bem, e essa pessoa pode pensar, ela só está a dizer isto para me fazer sentir bem. Por isso temos que ser muito sensíveis a falar com eles e também temos que perceber que são pessoas e que não é por andarem numa cadeira de rodas ou porque não falam tão bem como nós que são inferiores a nós, são pessoas iguais a nós e que muitas vezes querem ser respeitadas e tratadas de igual forma. E as pessoas não tendem para tratá-las de igual forma, mas tendem para tratá-las de uma maneira inferior e isso sente-se. Achas que isso esse também é um dos grandes problemas em Portugal em relação ao desporto adaptado? Sim. Estamos a falar agora só mesmo em relação ao desporto. Sim. Eu acho que Portugal, primeiro, acima de tudo, ainda não está informado de todos os desportos que existem, de alguns atletas que se destacam. Há atletas que são simplesmente anónimos e que provavelmente já foram a jogos, já ficaram em boas classificações, mas não são conhecidos por são do desporto adaptado. E isso eu acho que é injusto, porque se compararmos um atleta do desporto adaptado de alto rendimento e um atleta do desporto normal, por exemplo, da natação pura, está bem que os resultados, os tempos obtidos são diferentes, mas o esforço e a dedicação ao treino é totalmente igual. Podem fazer 100 metros no minuto e os outros fazerem 100 metros em 3 minutos, mas o esforço está lá. Tu achas que cresceste mais também como ser humano? Cresci. Ter esta diversidade tão grande de relações humanas, Sim. neste caso. Isso é um ponto que eu acho que é bastante positivo, é o facto de eu poder interagir com estas pessoas, todas a gente. Eu interajo com as pessoas da natação pura e com as pessoas da natação adaptada e tenho essa mais-valia, porque eu acho que é muito enriquecedor para a pessoa em si conhecer as duas realidades, compará-las. Eu acho que é extremamente enriquecedor. O português em geral é uma realidade para a qual é desconhecida, mas também tem medo de a conhecer. Claro, em tudo o que nós desconhecemos temos medo e eu acho que eles têm medo de se confrontarem com estas pessoas porque aí está, há muita gente que não nos vê como pessoas completas, ou seja, são pessoas, mas não são seres humanos completos, falta-lhes alguma coisa, por isso têm medo de falar, eu acho que... Há uma dificuldade em saber lidar com essas pessoas. Sim, tem muita dificuldade em ter uma conversa com essas pessoas, porque normalmente não há assunto, não se esforçam para perceber. Por exemplo, há pessoas na natação adaptada que têm deficiência mental e essa deficiência mental provoca uma certa... a falar, as pessoas não se percebem muito bem e as outras pessoas que vão falar com essa pessoa que tem essa deficiência não se esforça para perceber. Ou seja, eu estou a falar com uma pessoa que não fala bem e ela diz-me alguma coisa que eu não percebi. Em vez de eu perguntar para repetir, digo, sim, está bem, e não percebi nada do que ela disse. E às vezes é isso que acontece, eles têm uma certa dificuldade em saber como reagir na presença de uma pessoa com deficiência. É mais fácil tomar as pessoas como incapazes e não... Sim, exato. É uma certa facilidade nesse aspecto. Tu já foste a competições internacionais. Sim. Como é que tu consegues, o que é que tu ganhaste mais dessas competições internacionais? Tu és muito nova, foste aos Campeonatos da Europa com 16 anos. Sim. O que é que tu trouxeste mais dos Campeonatos da Europa sem ser a experiência em termos de competição pura? Tem muito mais gente. A grande diferença que eu reparei foi, são campeonatos da Europa, mas a envolvência em si da competição por exemplo, as bancadas estavam cheias de gente. Em Portugal, se
foram os campeonatos nacionais, que é a prova mais importante do ano, as bancadas não estão nem por perto assim tão cheias. E aquilo era num país e não estava não só as pessoas, os pais dos atletas daquele país, como de toda a Europa. E em Portugal nós não vemos essa envolvência numa competição que é importante como os nacionais. A envolvência da família? Sim. Por exemplo, vão os pais, mas lá iam os pais, os primos, os tios, os cunhados, e toda a família. Aqui somos muito menos, os atletas são muito menos, mas vai o pai, vai a mãe, vão muitas vezes também vão os avós, mas não há assim uma... Não se cria essa, nem a divulgação, agora com o Facebook é tudo mais fácil, nem a divulgação é tão grande. As famílias também acabam por ter um papel muito preponderante no desporto adaptado em geral. Sim. E não estou a falar só dos atletas que são dependentes, propriamente dito, mas acabam por ser um papel muito importante. Sim, tem um papel fundamental, porque nós precisamos de nos sentir acarinhados, e se não for pelos nossos pais e pela nossa família, se não partir deles, se não partir esse orgulho e essa forma de olhar para nós tão normal, como se fôssemos iguais, e que nos faz sentir iguais, quem será? Os nossos pais e a nossa família, claro, têm que ser os primeiros. E como é que tu gostas que a tua família te acompanhe? Como gosto, como assim? Como é que gostas que a tua família te acompanhe? Que vá às provas todas, que vá sempre contigo? Às vezes eu estou muito nervosa e digo, é melhor não ir porque eu estou muito nervosa, mas claro que no fundo eu quero muito que eles vão e gosto sempre que estejam presentes. Eles tiveram também um papel muito importante neste processo todo. Sim. Já que o teu pai também era ligado à natação, era nadador. Também sempre te incutiram o prazer e o gosto pelo desporto. Sim, sim. Fui desde muito nova, levada a gostar de desporto. E foram os meus pais que me incentivaram a voltar para a natação e me disseram, vais te sentir lá bem, vai melhorar a tua autoestima, vai, não sei o quê. E eu fui. Estas provas internacionais, tu já participaste, são muito intensas, são provas com competições muito próximas umas das outras. Começaste a aprender a gerir tudo isso, a passagem de umas provas para as outras, que podem não correr tão bem umas e outras melhor. Sim, aconteceu-me isso no Campeonato da Europa. Eu nadei 4 provas, a terceira prova era a prova que eu tinha treinado mais e era a minha prova de elite, que era os 200 estilos, e piorei o meu tempo. E no dia a seguir tinha a prova que não me sentia tão preparada, era das 4 provas aquela que havia menos expectativas, e o facto de ter piorado o facto de ter piorado o tempo na prova anterior foi um fator que eu estava ali um bocado preocupada, mas o facto é que cheguei à prova, à quarta, que era a última, e rebentei com as expectativas todas que haviam, porque melhorei o meu tempo assim como ninguém estava à espera e foi muito bom. Bateste 3 recordes nacionais nessa prova. É o mais difícil de saber, de gerir nessas provas, é essa passagem de umas para as outras e saber que umas podem correr melhor e outras não, e conseguiste abstrair, tal, mudar o chip, chamado mudar o chip. Sim. Os meus treinadores também foram fundamentais, eles ligaram-me logo a dizer para eu não estressar, para eu continuar com a cabeça no sítio, e que a última prova era para bombar, era a última prova, e a nadar como se não houvesse amanhã, porque depois daquela prova a época acabava e eu só voltava a nadar um mês depois. Por isso, para eu dar o mesmo máximo que podia e o que não podia, era a última prova. Os treinadores, falemos agora dos treinadores. Os treinadores de desporto adaptado, e falemos da natação em específico, que é, claro, o que conheces melhor. Os treinadores também têm de ser pessoas com uma formação também especial. Têm que ter muito mais paciência, têm que saber lidar com situações que às vezes são imprevisíveis, porque
o nadador da natação pura vai concentrado para uma prova e nada o distrai. Um nadador, por exemplo, de síndrome de Down, vai concentrado para uma prova. Se uma caneta cai ao chão, olha para a caneta e desconcentra-se. Por isso eles têm que ter uma certa sensibilidade, têm que ter muito mais paciência, porque muitas vezes os movimentos da água têm a ver com a nossa memória motora. E é fácil dizer, o braço é assim e agora nós aprendemos que o braço é assim, agora sempre vamos fazer o braço assim. Mas um nadador da natação adaptada, por exemplo, com uma deficiência mental, a memória é curta, ou seja, ele hoje sabe que é assim, amanhã pode já não se lembrar. E nesse aspecto é preciso ter alguma paciência e é um trabalho um bocado mais difícil. Veste de alguma maneira a seguir essa carreira de treinadora? Técnica. Eu gostava de experimentar um dia ser treinadora. Quando a carreira de atleta acabar, um dia poderei ingressar pelo caminho de ser treinadora, mas terei que tirar algum curso, alguma formação, porque ser treinadora também é um bocado duro. Já sabemos que o desporto adaptado tem pouca exposição, em geral tem, mas em Portugal também tem pouca exposição. O facto de seres uma atleta do Sporting dá-te algum privilégio em relação a isso? Sim, dá, sem dúvida que dá. O facto de representar um clube grande como o Sporting, temos a Sporting TV, temos o jornal do Sporting, o que outros clubes não têm, e esses espaços dão para divulgar um bocadinho de tudo o que há no clube e também o espaço da natação e do desporto adaptado. Outros clubes não têm esse privilégio de ter um canal, de ter um jornal que divulgue as suas conquistas e o seu trabalho. Como é que o Sporting entra na tua vida? Eu já andava no Sporting. Antes dos 6 anos eu andava no outro estádio, aqui ao lado, porque eu vim morar para Lisboa e então vim para o Sporting, era o clube que estava perto de casa. E então começou antes dos 6 anos naquele estádio, depois tive que parar e depois quando regressei para aqui outra vez. O Sporting tem um papel grande na tua vida? O Sporting enquanto clube? Tem. Eu sinto-me orgulhosa de representar um clube como o Sporting e acho que o Sporting tem, no futebol neste caso, tem os adeptos mais espetaculares, porque apoiam nos maus e nos bons momentos. E isso também se reverte um bocado para os outros desportos todos que o Sporting tem. Porque os treinadores, neste caso, apoiam nos maus e nos bons momentos, mas também os pais dos meus amigos, os adeptos no geral, apoiam nos maus e nos bons momentos. Que modalidades é que tu segues, sem ser a natação? Gosto de ver o futebol, também gosto muito de ver o handball e gosto particularmente de ver desportos na neve, no ski e essas coisas. Difícil de praticar, sim, assim aqui perto. O Sporting tem desde há pouco tempo, um gabinete de desporto adaptado. Sim. Já tem algumas modalidades, a ideia, claro, será ter cada vez mais modalidades de desporto adaptado. Muitas pessoas nem sabem que existe. Achas que isto pode ser um aumentar da esperança para o desporto adaptado? Sim, sim. Ou pode criar aqui alguma expectativa que as pessoas não estejam à espera? Eu acho que, primeiro de tudo, abre as mentalidades. E a natação adaptada já estava a precisar. Neste momento somos um grupo grande. E sem dúvida que teremos um grande apoio com este gabinete de desporto e sem dúvida que é fundamental para o desporto adaptado do Sporting, porque vai haver uma organização dentro do Sporting, dentro da natação, que engloba todos os desportos e que vão estar todos os desportos adaptados juntos num só gabinete, com uma direção própria, e por isso eu acho que é fundamental.
Tu só estás a competir há 4 anos, tu notas algumas diferenças no desporto adaptado em geral? Sem dúvida que no primeiro ano, em relação ao último ano, esta época e a época passada, houve uma grande evolução em termos de divulgação e em termos de audiência de bancadas houve uma grande evolução, mas também tem a ver com o facto de haver muitos mais atletas na natação. Ultimamente têm aparecido muitos atletas, mas isso vem do facto de haver mais divulgação, porque as pessoas perdem muito o medo. Sim, e vêm deixar mais pelos pais, sim, até exato. Deixar os filhos vir. Sim, porque os pais muitas vezes têm medo que os filhos se desiludam e preferem que os filhos não arrisquem, mas eu acho que se nós não arriscarmos nada, não vamos sair do sítio. Os pais acabam por ser excessivamente protetores. Sim. Deixar sair os filhos daquela redomazinha só para não... Eu tenho medo que eles se magoem, tenho medo que eles fiquem tristes, tenho medo que eles fiquem desiludidos, tenho medo que eles, quando perderem, não saibam perder. Tenho muito medo disso. Tu que lidas com pessoas com deficiências profundas, consegues ver essa diferença, que é muito melhor eles praticarem desporto? Sim. E que faz deles até pessoas muito mais... são confiantes. Hábeis e confiantes. Sim, são muito mais confiantes. Acreditam muito mais nelas e eu acho que isso é fundamental para uma pessoa que não tem uma deficiência, quanto mais para uma pessoa que tem uma deficiência. Eu acho que é fundamental uma pessoa com deficiência sentir-se que é importante e sentir que alguém lhe dá valor e sentir-se útil. Eu acho que isso é fundamental para que ela se compreenda a ela própria e para mostrar aos outros que não precisam de ter medo, que ela é uma pessoa igual. Eu acho que isso é fundamental. E por falar em igualdade, o facto de estares incluída no lote, ter estado no ano passado incluída no lote das nomeadas para a atleta feminina do ano, sim, da gala dos prémios honorários do Sporting, também te dá mais alento. Isto é um prémio anual, dado mesmo pelo Sporting de Portugal, que começou o ano passado, foi a primeira edição. Também é um motivo de orgulho. Foi uma experiência inesquecível. Foi um grande orgulho saber que estava nomeada. Sabia que ao lado de, por exemplo, da Sílvia, sim, estamos a falar de modalidades como os trampolins, o judo, o atletismo, sim. Sem dúvida tenho uma admiração muito grande por elas neste caso, e acho que foi uma forma do Sporting demonstrar que o Sporting é um clube eclético que abrange todo o desporto e o desporto da natação e a natação adaptada neste caso. Acho que foi uma forma de demonstrar que existe, que estamos lá e que nos esforçamos para ser tão bons como comparado às minhas adversárias que estavam nomeadas. O desporto tem que ser cada vez mais inclusivo. Sim, eu acho que o desporto tem que ser cada vez mais inclusivo e é isso que estamos a trabalhar neste momento. Eu acho que neste momento o desporto em Portugal está cada vez mais inclusivo. O teu sonho, já disseste, é ir aos Jogos Paralímpicos, como qualquer atleta praticante de uma modalidade, seja ela qual for, seja Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. Sempre sonhaste com isso, mesmo antes de seres atleta de competição, ou só depois de começares a competir? Não, só depois de começar a competir é que eu percebi que poderia lá chegar. Porque eu posso sonhar muito, mas eu tenho que ter a consciência que é possível. Por isso eu tenho que acreditar, não é eu estar a sonhar e pensar, não vou ser capaz. Por isso eu comecei a pensar assim com mais seriedade nesse possível panorama de ir aos Jogos. A partir do momento que comecei a competir e a evoluir cada vez mais, e sem dúvida que o facto de ter ido aos últimos campeonatos da Europa me fez mesmo pensar, é ali que eu quero estar. Não quer dizer que seja já em 2016, mas se não for em 2016 será com certeza nos próximos, e se não for nos próximos será nos outros, vou lutar. Mas pode ser ainda sim, em 2016. Como é que te vês daqui a 10 anos? Vejo... Estamos a falar mais ou menos daqui a 2 ciclos olímpicos. Sim.
Vejo-me a continuar na natação com 27 anos, provavelmente continuarei na natação. Quero muito até aí ter somado uma grande participação em campeonatos da Europa, do mundo e em jogos. Já com 3 Jogos Olímpicos? Sim, isso era uma maravilha, isso era mesmo a perfeição. E também com um curso já tirado ou prestes a acabar, porque o mundo da natação um dia acaba. A competição em si, o alto rendimento em si, um dia irá acabar, e se não tiver essa vanguarda dos estudos e do curso ou de uma profissão compatível com os treinos, daqui a 15 anos, 20 anos, eu tenho que ter a consciência que vou precisar disso para me sustentar e para continuar a... O desporto não dura para Sim, sempre. o desporto não dura para sempre. Enquanto atleta, pelo menos, não é? Sim. Tens, ou melhor, de maneira é que tu pensas que podia ter sido diferente a tua vida se não tivesses tido o problema de saúde? Se não tivesses tido o problema? Tenho a certeza que nunca teria representado uma seleção até aos 17 anos, porque o facto de me ter acontecido isto ao pé teve muitas desvantagens, mas no meio das desvantagens todas teve uma grande vantagem. Eu na natação consigo me destacar, e se eu não tivesse esse problema, estava na natação pura neste momento, seria uma entre centenas, não conseguiria destacar, e era muito mais difícil porque há imensa competitividade e muitos fatores exteriores que leva a que mesmo só os melhores dos melhores dos melhores é que possam ter o acesso a uma seleção ou a uns jogos. Por isso, na natação adaptada eu consigo me destacar. O facto de treinar com a natação pura também me permite treinar melhor e estar mais preparada, ter tempos bons para poder ir a seleções da natação adaptada. Mas sem dúvida que nisso, na natação, foi uma mais-valia. As tuas vitórias também te compensam de alguma forma essa ideia de, não digo incapacidade, mas de limitação? Sim, compensa. É muito compensador pensar que, ok, eu posso não ter um pé, mas já representei Portugal, já vesti as cores da bandeira portuguesa, já posso dizer que fui em serviço da seleção. É muito compensador. Subir aos vários pódios. Sim, isso era o melhor dos melhores que me podia acontecer. Ouvir o hino. Ouvir o hino, sim, seria... Tornou-te uma pessoa mais forte? Sim, tornou-me uma pessoa mais forte. Não ligo tanto ao que as pessoas dizem, relativizo um bocado as coisas, os problemas. Também, às vezes, uma pessoa que passa os problemas, um grande problema, eu digo, é só isso, não faz mal, isso resolve-se. Eu acho que sim. Aprendeste a relativizar muito mais as coisas. Sim. Tu falaste há pouco que trazia algumas desvantagens. Que desvantagens é que te trouxe? Claro que não falando da parte na altura em que realmente tiveste o problema em si e na parte prática. Sim. Sem ser essa parte de desvantagens é que te traz hoje em dia? Por exemplo, eu tenho um bocado de receio ou de medo de quando chegar à altura de eu, por exemplo, ir a uma entrevista de emprego ou ser contratada para um emprego, as pessoas tenham um bocado de medo e uma certa... Não confiem tanto no trabalho, e que provavelmente poderia ser melhor ou igual ao de outros candidatos que teriam para aquele emprego, mas só pelo facto de eu não ter um pé não me aceitem. Por exemplo, esse é uma das desvantagens. Eu não sei o que é que vai acontecer. Esses são os teus maiores medos? Para o futuro, sim. E no presente, quais são os teus maiores medos? Não quer dizer que não tenho medos, mas
Não tens assim nada que te atormenta em especial? Não, acho que não. Também ainda sou muito nova para ter medos. Acabaste, e por falar em seres muito nova, tu acabaste por crescer também mais rápido com tudo isto? Sim, a maturidade tem que ser outra Para aprender a lidar? Sim, para aprender a lidar com tudo isto. Tive que ser obrigada a crescer mais rápido aos 9 anos. Tive que a minha mentalidade teve que crescer muito rápido para eu conseguir compreender e aceitar tudo o que estava a acontecer sem a parte da negação, claro que existiu, mas tive que crescer muito rápido para compreender e aceitar e seguir em frente. O facto, a natação, o tempo é a coisa mais preponderante neste momento. O facto de ser tão preponderante nessa tão grande parte da tua vida torna-te também mais obcecada por ele na outra parte da tua vida? Mais ou menos. Por exemplo, uma amiga minha diz: faltam 3 minutos para tocar. E eu: ainda falta tanto tempo para tocar. Não falta nada, só faltam 3 minutos. E eu: 3 minutos é imenso tempo na natação. Ou então, esse é um bom exemplo. Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos na natação, é imenso tempo. 3 minutos dá para fazer muita coisa. Na vida real, 3 minutos não dá para fazer nada. Esse é um bom exemplo. É relativo. Sim. É tudo relativo. É tudo muito relativo. Mas não és obcecada então com o tempo, com as horas, por exemplo? Não. Gosto sempre de chegar 5 minutos antes ao sítio. Não gosto de chegar atrasada. Mas isso também tem a ver com a disciplina. Sim. A natação também te obriga a isso? Obriga. E o desporto, ao contrário do que muita gente acha, o desporto ajuda-nos imenso na escola. Porque se nós tivermos o nosso tempo muito ocupado, nós vamos arranjar aquele tempinho. Naquele tempo temos que estudar e estudamos a sério. Se nós tivermos muito tempo livre, vamos ali, olhamos para o livro, estamos a ver, olhamos para os bonecos da página e não estamos focados em estudar mesmo, porque nós só temos aquele tempo. Se não estudarmos ali, não temos mais tempo para estudar. Por isso, eu acho que até ajuda um bocado. Ajuda-te. O que é que tu se voltasses a ter 9 anos, mas já depois de tu ter passado, terias feito tudo outra vez da mesma maneira? Sim, teria. Não me arrependo nada. Não terias mudado nada? Viria para a natação à mesma, escolheria o Sporting à mesma. Sim, acho que não mudaria nada. Quereria estar no lugar em que estou hoje em dia. Como é que é a tua relação, por exemplo, com treinadores? Tu treinas com os atletas da natação pura? Sim. Portanto, tu tens um treino também diferente. Em relação aos que treinam no Sporting é diferente. Em relação aos dos outros clubes eu não tenho bem a percepção do que é o treino deles. Nestas provas internacionais que foste, que grandes diferenças é que tu viste, por exemplo, em termos de desporto adaptado, da natação em si, da preparação que eles tinham? Os desportistas lá fora treinam muito mais horas, treinam muito mais quilómetros, têm durante o treino filmagens e no final do treino vão ver as filmagens, vão ver os pormenores, o que é que fizeram mal, aqueles pormenores das viragens, das chegadas, da técnica, está tudo filmado e eles no final do treino vão lá ver. Os treinadores explicam-lhes porque é que está mal, como é que têm que fazer para melhorar. Digamos que são muito mais bem preparados, mas também Portugal, eu acho que o desporto em si dá valor ao futebol, neste momento já dá algum valor a desportos como o hóquei, como o handball, mas, por exemplo, em termos da natação, há muitos poucos portugueses que conhecem algum atleta português que até já tenha ido a uns jogos.
Falas de reconhecimento. Sim. Não notas que hoje em dia há, não digo que haja um reconhecimento maior por parte do Estado ou das entidades estatais, mas pelo menos há um carinho maior das pessoas, do público em geral, em relação ao desporto adaptado. E estamos a falar em coisas simples como as recepções no aeroporto. As recepções no aeroporto, sem dúvida que são muito maiores para os atletas da natação pura. Mas hoje em dia já há muita gente no aeroporto a receber atletas do desporto adaptado. No nosso campeonato da Europa estava lá. O que eu acho mais evidente de diferente é que na recepção aos atletas adaptados está lá a família, está o pai, está lá toda a gente da família. Na recepção aos atletas do desporto normal estão o público em geral, não, estão pessoas que eles desconhecem. Está a família, mas também estão observadores e adeptos do desporto no geral. São pessoas que não conhecem. No desporto adaptado é muito mais a família, a base é a família que está lá. Mas notas que há mais reconhecimento ou não? Um bocadinho mais? Há mais reconhecimento? Mais Sim. carinho, pelo menos. São mais acarinhados hoje em dia. Sim, mas a diferença já foi pior no passado. É isso, a diferença já foi maior. Já. No passado a diferença já foi muito maior do que é hoje em dia. Também fruto dos resultados que têm tido. Sim. Eu acho que a natação, estou a falar da natação, mas o desporto em geral tem vindo a evoluir, a mostrar que é capaz de também trazer medalhas e eu acho que é um motivo de orgulho para os portugueses. Ok, muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Obrigada eu.